Olá, meu nome é Eliseu Elias. Nessa apresentação eu estarei demonstrando a análise de um sistema desconhecido. É um sistema proposto pelo professor da disciplina, orientador da disciplina, que consiste em a gente descobrir a planta desse sistema desconhecido e também realizar 3 tipos de controle diferentes para a mesma. Então, conterá a introdução nessa apresentação, desenvolvimento, que é através da determinação da planta do sistema, contando as variáveis, comparar os resultados com a planta verdadeira, realização do controle, que vai ser o PD, proporcional derivativo, o PID por sintonia clássica e o PD por Ziegler-Nichols, através da curva de reação. Vai ser uma apresentação mais direta, até porque o tempo é curto. E no final, algumas considerações. Então vamos lá. Trata-se de, como eu já disse, uma planta desconhecida, a gente não tem acesso à sua função de transferência e a gente não sabe o que está acontecendo nela. É apenas uma caixinha preta e a única coisa que a gente pode ver é o seu sinal de saída. E é correspondido através de um step, que é uma resposta. Então a gente vai realizar a resposta, vai observar a resposta degrau desse sistema. Então a gente vai ter a simulação, foi tudo realizado dentro do software MATLAB. E, por fim, ao longo do processo, a gente vai realizando as análises necessárias. Então, a simulação inicial, observando a resposta degrau, a gente tem essa curva de reação, essa curva, em relação à resposta degrau. A curva de reação e resposta degrau, que está começando em 1 segundo devido ao tempo de atraso dentro do degrau. Posteriormente, esse tempo foi corrigido para 0, então não vai ter mais esse atraso. E a gente pode observar também um pouco de ruído. Todo o sistema foi desenvolvido e foi determinado através do diagrama de Bode, que é o diagrama que é definido pela magnitude e a fase dessa curva, dessa resposta degrau. Então, nessa primeira imagem, a gente tem uma linha constante, inicialmente, que é o ganho decibel. Temos um pico, que é relativo ao sistema. A gente tem uma queda de aproximadamente 40 decibéis por década. E na fase também, a gente tem uma queda de 90 graus por década. Então aqui a gente tem os valores, Apesar da magnitude decair com 40 decibéis por década, não é tão preciso assim. Mas em tese isso significa que a gente tem 2 polos no sistema e nenhum zero. Então aqui a gente já pode tirar algumas informações. Encontrando as variáveis, então a gente precisa determinar o ganho, sem ser em decibel, que no caso foi de 5,55. O valor de Xi, que é uma variável importante para a gente determinar o sistema na forma padrão. A gente precisa desse valor. E após algumas análises matemáticas e umas manipulações da própria fórmula do Xi, a gente tem que essa fórmula inicial aí nos dá um Xi de 0,192, uma fórmula tanto quanto complexa, mas funcional. O valor de ω_n, também é outra variável para determinar a planta. A gente pode estimar ele através do valor próximo assim que o sistema começa a decair após o pico. Então a gente tem o sistema reto, faz um pico. A partir do momento que o sistema começa a decair, esse aí pode ser um valor estimado para ω_n. Então, no caso que foi de 5,05 radianos por segundo. E o valor de 2 Xi ω_n, que é uma das partes necessárias para a planta, que no caso foi de 1,93. Então a gente conseguiu todos os valores aqui necessários. Então, determinando a planta, a gente tem ela na forma padrão, que seria K vezes ω_n ao quadrado, dividido por S ao quadrado, mais 2 Xi ω_n vezes S, mais ω_n ao quadrado. E substituindo os valores que a gente encontrou, nós temos isso. E também pode ser descrito da seguinte forma, que é em função de polos e zeros. No caso, a gente não vai ter zeros no sistema, mas aqui nós temos a confirmação da queda de 40 decibéis por década, assim como também dos 90 graus por década.
graus por década, que são os polos espelhados, né? Então a gente tem um polo no ponto 0,96 espelhados, um na parte negativa e um na parte positiva. Isso é característico do próprio sistema. Então aqui a gente consegue meio que confirmar o próprio diagrama de Bode. E o diagrama de Bode confirma a existência desses dois polos. Então, a planta é encontrada pelo software. O MATLAB ele tem algumas multiferramentas e a gente consegue, através de algumas delas, encontrar a função de transferência, que lá foi dada por 145 dividido por s ao quadrado mais 2s mais 26. Essa aqui é a planta real daquela caixinha preta. Antes a gente não sabia, então precisou determinar, e agora a gente meio que roubou um pouquinho, mas temos a planta em si. Então a gente vai achar as mesmas variáveis para poder montar a forma padrão, né? Então a gente já tem a forma padrão, então vai achar as variáveis separadas. E, por fim, comparar os resultados. Então nós temos aqui que, por essa tabela aqui, que a planta estimada, que são aquelas contas iniciais, não foi tão diferente assim da planta ideal. Foi colocando um erro de margem aceitável, também é uma planta aceitável. E a resposta ao degrau é a mesma. Assim, é meio complicado de ver, mas com muito esforço nós temos uma linha laranja observada aí, dentro dessa linha azul que está com um pouco de ruído. Então, podemos dizer que o sistema bateu. Então, a gente tem um pré-controle, na verdade, né? Isso aqui pode ser aplicado para todas as formas. O tempo de acomodação da planta foi de 3,94 segundos. Isso é sem nada, simplesmente aquela caixinha preta. Ela se acomoda em 3,94 segundos. É o tempo de resposta dela, para poder ficar em regime permanente. E aqui a gente tem o mapa de polos e zeros. No caso a gente não tem zeros, né? Mas essa bolinha na verdade é só por conta do clique lá no polo. O polo lá é o x. E agora a gente vai começar realmente o tratamento. Então a gente tem o pós-controle PD. E como não tinha uma descrição do método realmente utilizado para poder fazer, não tinha, tem que fazer por um método específico, foi mais um método empírico, porém baseado nos conhecimentos adquiridos em aula. Colocando um controle proporcional derivativo, o que a gente faz? A gente acrescenta um zero no sistema, enquanto o controle integral acrescenta um polo. Então a gente já tinha dois polos e não tinha nenhum zero. Isso estava dando a característica daquela oscilação. Acrescentando um zero no sistema, a gente tem que um dos polos vai convergir para esse zero, enquanto o outro vai convergir para o infinito. Então foi estimado um zero no ponto menos 5, e no caso aí um dos polos convergiu, né? Enquanto o outro foi para o infinito. Nisso a gente tem a resposta integral novamente, com esse tratamento, que, diga-se de passagem, melhorou em mais de 100%. Enquanto a gente estava em 3,94 segundos, agora a gente tem um tempo de resposta em 0,219. Então, assim, e com um overshoot realmente muito pequeno e dentro do aceitável. O requisito para esse controle era apenas deixar a planta mais rápida, então foi atingido com sucesso. Outro tipo de controle foi o PID, através da sintonização clássica, que inicialmente, como a gente realiza, a gente coloca um ganho KP, né? Cada controle proporcional, integral, derivativo tem seu próprio ganho, sendo KP, KI e KD. Então, primeiro a gente zera tudo e aumenta o KP até a oscilação atingir 1/4 do pico anterior. Então, teve um KP aqui de número relativamente muito baixo, mas foi funcional. Foi de 0,00025. Após isso, a gente coloca o ganho integral até que o erro de regime estacionário desapareça, né? Então a gente tem um pouco de oscilação ainda, porém sem erro de regime estacionário. Então a partir de um tempo ali, ela se concretiza em 1 e fica durante aquilo sem oscilar. E também, continuando,
a gente coloca o ganho KD, que foi de 0,01. É meio difícil de enxergar aqui, tá bem pequeno. Mas o que acontece? Então, o ganho KD vai diminuir o sobressinal. Então, antes a gente tinha aquelas várias oscilações ali, né, no ponto da margem de baixo, e com um ganho KD, a gente diminuiu isso. E após alguns ajustes finos, nós conseguimos deixar ela mais rápida, porque ali o tempo de acomodação ainda estava maior do que o original. Estava acima de 3,94. Então, depois de alguns ajustes finos, a gente consegue determinar um ponto aceitável. E no final vai ter os valores tudo certinho na tabelados. Então aqui a gente teve o KP para esse controle PID de sintonização clássica de 0,000025, KD de 0,025, isso aqui é após ajustes finos. O KI de 0,28 e um N padrão de 100. Essa aqui é a fórmula padrão da planta de controle, sendo que a planta total do sistema é a planta de controle vezes a planta multiplicado pela planta que foi encontrada no bloco. Então, a gente teve uma resposta mais rápida de 2,46 segundos, enquanto o overshoot foi de apenas de 0,164. Agora, o Ziegler-Nichols através da curva de reação. Foi montada a curva de reação, que é a primeira curva do zero até o primeiro pico, determinados alguns pontos A, B e C, e através de algumas fórmulas a gente tem esses valores. Sendo que A é 28% do ganho K, o B é 40% do ganho K e o C é o próprio K, sendo que K é 5,58. A gente precisa achar algumas variáveis que são ela, o T e o L, né? O T é dado por C menos A, o L é o próprio A, que é o ponto de 0 até o A, que é 1,56. E através da curva de reação, a gente tem a tabela de Ziegler-Nichols, que consiste em alguns parâmetros que ele definiu através de suas pesquisas. E a gente tem, apenas aplicando os ganhos nessas formas, a gente tem o KP, TI e o TD. O KI é dado por KP sobre TI e o KD, KP vezes TD. Então a gente já tem os valores tudo certinho. Isso aqui, jogando naquela fórmula que foi demonstrada anteriormente, essa fórmula aqui da G de S, a gente pode jogar nessa fórmula e multiplicar pela G de P, que seria a função de transferência da planta, e a gente vai ter a função de transferência total. E a gente consegue simular isso no MATLAB para nos dar a forma final da curva, que é essa que a gente tem aqui. Então, através desse método, foi encontrado um tempo de resposta de 3,58 e um overshoot de 0,318. No caso, os requisitos para essa apresentação desses dois últimos métodos de controle era simplesmente um tempo de resposta mais rápido e um overshoot abaixo de 10%. Então, apesar de não muito efetivo, foi aceitável. E por fim aqui a gente tem a tabela, né? O original, o tempo de acomodação é 3,94 segundos, enquanto o overshoot, que é o sobressinal, foi de 54%. 54,4%. No controle proporcional derivativo, o tempo de acomodação foi para 0,219 segundos e 4,2 de overshoot. Enquanto da sintonia clássica foi de 2,46 segundos e overshoot de 0,64. E a curva de reação, 3,58 segundos e um overshoot de 0,318. Então, assim, o método mais eficaz em si não pode ser tanto PD quanto sintonia clássica, na minha opinião. Pois a curva de reação diminuiu pouquíssimo, diminuiu em 40 milissegundos, basicamente. Então, não teve tanta diferença assim. Quanto apenas o overshoot que teve uma diferença drástica, né? Enquanto a sintonização clássica teve um tempo de acomodação superior a 1 segundo, né, de diferença, com o menor tempo de sobressinal possível, com a menor porcentagem de sobressinal. Enquanto isso, o PD teve a resposta mais rápida e um sobressinal um pouquinho maior. Então, o método mais eficaz, na verdade, vai de acordo com a aplicação. Se você quer ter um tempo de resposta realmente muito rápido, o PD é o mais essencial.
Se você quer ter um overshoot próximo a zero, de cidadania clássica é o mais essencial. Porém, todos eles ainda acrescentam na parte de ser aceitável, né? Então, realmente, basta a aplicação que se quer. Mas tem vários métodos diferentes para fazer esse controle, como o Corrincum ainda, em diversos tipos de sintonização de PID. Então, basta encontrar o que você quer e aplicar da maneira correta. Então, a apresentação foi essa. Então, a gente determinou que todos os parâmetros foram atendidos, todos os requisitos foram atendidos e todos os resultados foram aceitáveis. É isso. Muito obrigado. Agradeço pela atenção.